Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço para você ligado aqui bem cedinho no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Você pode, no primeiro comentário, através do link, fazer seu cadastro e fazendo o seu cadastro você já pode estar habilitado para jogar. Você escolhe o jogo que você quiser e aí, escolhendo, você faz um primeiro aporte, faz lá um depósito. Você coloca a palavra AV+, e vai dobrar esse valor. Se você colocar, por exemplo, R$ 20, vai para 40. Se você botar 40, vai para 80. Botar 80, vai para 160. Você ganha uma gordura legal aí, uma grana para poder começar a apostar. É só na primeira aposta, tá? E aí você escolhe o jogo, escolhe a modalidade, aonde for. A 1xBet tem um cardápio vasto e você joga, se distrai, é recreativo, não é para ganhar vida, mas é bem bacana, né? Jogar, ganhar um dinheirinho é bem legal. E a 1xBet é uma empresa séria, é uma empresa forte, que patrocina grandes clubes, grandes campeonatos pelo mundo e é parceira de toda a plataforma Atenção Vascaínos, especificamente aqui do Acorda Vascaínos. O Vasco joga na próxima quinta-feira um jogo que eu diria ser dos mais importantes do ano de 2022. Porque sempre é aquela história. Esse jogo é o jogo mais importante do ano. Na situação que o Vasco está, caros amigos, qualquer jogo é o mais importante do ano. O que não dá é para o Vasco seguir jogando uma competição aonde ele não deveria estar. Está por incompetência, está por despreparo, está por incapacidade. O clube é um clube que passa por situação financeira há muitos anos, gestões temerárias, irresponsáveis, que tornaram o Vasco um clube sem muita condição de buscar um caminho mais lícito, mais reto, mais em paz. O torcedor do Vasco costuma brincar, o vascaíno não tem paz. E essa é uma máxima muito verdadeira, porque nós nos tornamos reféns do nosso próprio erro, da nossa própria incapacidade. O Vasco tem suspiros nos últimos anos, momentos em que você acha que a coisa vai decolar e não decola. Depois de muitos anos, vem uma perspectiva de um ano de 2023 melhor. Mas, até tudo se ajustar, são muitas cicatrizes. São muitas situações que machucam, são muitas situações que trazem enorme desconfiança. Do mercado, daqueles que não são Vasco, por conta de uma antipatia gratuita, muito amealhada pela gestão Eurico Miranda, que fez questão de realmente não demonstrar muita simpatia pelo meio, pelo mercado. Certo ou errado, é que as consequências vêm. E numa hora como essa, toda hora tem o adversário do Vasco para subir. O Bahia joga contra o Operário sábado e na Fonte Nova empata em 2-2 com um time que está lá embaixo na tabela. Mas eu não vejo ninguém dizer, nossa, o Bahia está dando mole, hein? Se não vejamos, o Vasco, se ganhar do Londrina na quinta-feira, e vai ganhar, vai a 51 pontos. O Bahia joga em Chapecó contra uma desesperada Chapecoense que está lá embaixo, na bica para entrar, no Z4, vem de uma derrota em casa, na verdade em casa Santa Catarina, mas fora de casa para o Criciúma ontem, por 2-0, e precisa desesperadamente somar pontos. E aí eu não vejo essa carga, essa negatividade. De quem não é Vasco, eu até entendo. De quem é Vasco, muito por conta dessa amplitude de sentimentos, dessa dificuldade de entender que um dia as coisas poderão voltar. Sim, está demorando, está trazendo muita dor para todo mundo. E dentro disso, as cobranças são enormes, porque no momento de decisão, não só a parte técnica ela é fundamental, como também a parte mental. Aliás, eu acho que o esporte, ele hoje tem um nível que se você não é um extra série, se você não é um atleta muito bom no que você faz,
Se você for um atleta bem preparado psicologicamente, você se destaca. Você tem jogadores que nem são tão brilhantes assim, mas que têm uma força mental tão grande, tão potente, que conseguem se sobrepor. São aqueles jogadores que você não vê brilhando intensamente, com lances, com jogadas fora de série, mas são aqueles jogadores que seguram a onda, seguram a barca. Quero um exemplo? O Rodrigo, que foi zagueiro do Vasco. O Rodrigo nunca foi um jogador de seleção brasileira, destaque, mas é um bom zagueiro. Já rodou grandes clubes, jogou no Inter, jogou no São Paulo, jogou fora do Brasil. Mas era um jogador que tinha, no Vasco principalmente, atitudes de alguém que mentalmente sabia jogar. Ele contou pra gente aqui, algumas semanas atrás, num Avenews, lá no canal Atenção Vascaínos, o comportamento dele dentro de campo. Que era um comportamento de jogar, de buscar o espaço tático e técnico fundamental. Era um zagueiro forte, era um zagueiro de boa velocidade, que depois também ganhou uma valência importante às batidas de falta, mas era um jogador que mexia com os bastidores, que dentro de campo chegou a brincar aqui, roubou uma barra de chocolate de um árbitro, que precisava durante o jogo comer um açúcar, e ele roubou. Roubou e aquilo ali foi motivo de graça, motivo de sorriso, mas ao mesmo tempo desestabilizou o árbitro, que quando meteu a mão no bolso, ué, cadê meu chocolate? O Rodrigo tinha pego. Então, esse tipo de jogador é um jogador que controla dentro de campo, é aquele que faz a pressão no árbitro, é aquele que provoca o adversário, é aquele que nos momentos adversos, como foi, por exemplo, Didi na Copa de 58, quando o Brasil toma o primeiro gol na final, vai lá dentro do gol e pega a bola e traz a bola debaixo do braço. Esse jogador é um jogador fundamental, mas muito mais pela questão cabeça, mental, do que pela questão técnica. Se você consegue aliar os dois, você é um craque. Aí você é um destaque absoluto. Muita gente discute a capacidade do Neymar, até para uma Copa do Mundo, muito mais por conta da instabilidade emocional dele do que da parte técnica. Porque da parte técnica ele é extraordinário. É um jogador fora de série. Eu me lembro muito do Zidane na final da Copa do Mundo contra a Itália, que deu a cabeçada no Materazzi, zagueiro italiano. Tudo isso pesa demais. E você precisa ter muita cabeça, muita força mental. E aí eu vejo um lado positivo e vejo um lado negativo. O lado positivo, muito por conta de, por exemplo, você jogar dentro da sua casa e conseguir vencer. Esse lado tem ajudado esse grupo do Vasco, porque são 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates, o que prova que a pressão da torcida tem sido muito favorável. A minha preocupação é se o Vasco tomar um gol. Como é que esse grupo vai se comportar e principalmente como o torcedor se comporta, porque o torcedor nessa hora é muito importante. É de entender um momento duro, de que nós não temos jogadores fora do comum, que podem, mesmo com uma derrota, saber fazer a virada. E o torcedor ele é muito importante nessa hora. Ele é fundamental nessa hora. Mas esse aspecto emocional, ele controla muito, traz um controle muito grande. Eu me lembro, na Copa do Mundo de 90, que eu tive a oportunidade de cobrir, foi a única Copa que eu fiz em loco, em 90 na Itália, quando à época a relação Sebastião Lazzaroni, jornalistas, era muito azeda, os jogadores não falavam. Lazzaroni foi até reconhecido por uma expressão, e ele tinha muitas das suas expressões, dizendo que num jogo de intervalo para o outro, o que valia era o pijama training. E que muita gente não entendeu o treino invisível. Muita gente não entendeu, outros treinadores chegaram a repetir, mas a crônica, às vezes muito azeda, e eu até dou a mão à palmatória aqui, muitas das vezes faz a crítica porque não consegue entender. É a mesma coisa o treinador que faz uma mudança tática e já vem logo aquele que não entende, porque não entendeu a mudança, não entendeu o que foi, e aí diz, está inventando. É o professor Pardal. E o jornalista, como formador de opinião, faz o torcedor repetir. Se der certo, é genial. Se perder, é uma besta, como diria o antigo técnico Otto Glória. Então, eu acho que a questão envolvendo o lado psicológico
tá dentro desse treino invisível, tá dentro desse treino pijama training. Porque o pijama training nada mais é do que você dar um descanso. Eu vejo muita gente cobrando a questão de treinamentos, e eu acho importante que a gente tenha esse espaço aqui para discutir. Eu não sou preparador físico, eu não sou médico, mas vejo treinamentos e converso com profissionais dessa área há mais de 35 anos. Então me considero uma pessoa minimamente capacitada para falar sobre o aspecto. Talvez não com terminologias específicas, mas compreendo por conta de ouvir médicos, fisiologistas, preparadores físicos, de que há uma necessidade grande de que o treino seja hoje muito mais intenso do que extenso. Você treinar 3, 4 horas por período é um desgaste que no final da semana te dá a impressão de você ter treinado muito e treinou, mas treinou quantidade. Porque a qualidade, às vezes até o descanso no final do treino, ele é fundamental. Você já está tão cansado que a própria repetição já se torna exaustiva daquele mesmo movimento. Por isso que, por exemplo, questão de cobrança de falta, os grandes cobradores de falta deixavam para o final do treino, porque aí é uma nova atividade. É você fazer uma coisa e fazer aquela coisa repetidas vezes no mesmo dia. Chega no final, você já está cansado. Eu, por exemplo, quando vou para uma esteira para correr, boto lá uma velocidade. Eu começo a fazer uma velocidade, daqui a pouco aquela velocidade já me dá no saco. E aí, ou eu aumento, ou então diminuo para fazer uma caminhada, para dar uma quebrada de ritmo. Isso é muito importante. Isso aí eu não faço de orelhada, eu faço aí de conversa, de papo. Da mesma forma, você dar ao jogador uma sequência forte de treinamentos, ainda mais no final de temporada, é um suicídio. Porque você pode perder atletas por questão física. E além disso, existe uma disparidade muito grande porque você precisa analisar, primeiro, a origem de cada jogador, de onde esse jogador veio e qual era o treinamento que ele era submetido. Segundo, valências físicas individuais. Cada ser humano tem uma genética, cada ser humano tem uma formação muscular. Tudo isso faz muita diferença. Você precisa entender o histórico de lesões dele. Você precisa entender se esse cara tem lesões recorrentes, aonde ele tem mais lesões. A idade é fundamental. Você não pode dar a mesma carga ao Nenê que você dá ao Marlon Gomes. É óbvio isso. Então todos esses aspectos pesam. E o torcedor, muito por conta dessa pressão que eu estou falando, por conta desse nervosismo acumulado, dessa desconfiança de que tem alguém roubando a gente porque não está treinando, porque não está jogando, acha que treinar muito, fazer treinamentos exaustivos é a solução. E eu digo a vocês, não é. É muito melhor você fazer um bom treinamento pela manhã, por exemplo, que eu acho fundamental, porque você impõe ao jogador o dormir cedo, a recomposição física, você ter horas de sono é fundamental, você dar uma estrutura que o Vasco está dando de o atleta tomar café da manhã no clube, de repente almoçar posterior, dar uma cartilha para que o cara siga em casa, de repente fazer uma musculação, fazer alguma atividade básica, sim. Talvez se o Vasco tivesse um grande CT, tivesse um CT montado, por isso a importância de um CT, talvez até algum jogador pudesse ficar, uma estrutura de hotel, por exemplo, para o cara dormir, para o cara ficar. Isso talvez seja até no futuro, mas isso é muito mais feito na pré-temporada, porque durante a temporada ou no final dela, ir para casa, ficar com a família, dar um beijo no filho, ver um programa de televisão, sair até para jantar, encontrar os amigos, desde que dentro de uma rotina básica, isso faz muita diferença. Isso faz o controle mental. É a mesma coisa do aluno que estuda muito para uma prova e aí faltando um dia, ele quer aprender tudo de novo, ele quer... Não, todos dizem a mesma coisa. Dá uma saída, vai à praia, fica com seus amigos, vai tomar uma cerveja. Você não vai perder o seu conhecimento por conta de uma noite, por conta de um dia. É claro que o atleta não dá para ser numa noite, mas se ele sai do treino umas 7 horas, vai para casa às 8, ele pode jantar com a esposa, pode jantar com amigos até 10, 10 e meia, 11 horas e dormir. No dia seguinte acorda às 7, vai ter aí 7, 8 horas de um bom sono, faz um bom treinamento e vai. Você tem medida de peso ao tempo todo, você tem medida de percentual de gordura, você tem
GPS, ninguém rouba hoje mais em treino. Eu, assim, fico muito curioso de entender a questão envolvendo o Thiago Rodrigues, que é uma questão que falam de peso dele. Eu acho assim, é claro que a gente vê, a gente olha, mas a gente arruma, e eu me incluo nisso, tá? Porque eu também sou ser humano, a gente arruma sempre uma maneira de achar que aquilo é o principal. E às vezes não. Às vezes não. Às vezes é a incapacidade do próprio atleta. O Thiago Rodrigues é um excelente goleiro. Já salvou muito o Vasco. Eu acho que merecia até ficar ano que vem no Vasco. Mas é claro, gente, que vocês não acham estranho que um goleiro de mais de 30 anos só tenha jogado em Paraná Clube, CSA, não tenha nunca ido para um grande clube, tenha jogado talvez até fora do Brasil. Não cause estranheza a você, porque talvez ele tenha alguma valência que não seja fundamental para isso. Ou então, talvez ele tenha a necessidade de uma oportunidade como essa agora. Eu acho que o Thiago ele cometeu dois equívocos. Naquele gol do Grêmio, a recuperação dele foi ruim, ele não conseguiu sair do chão. E no jogo com o Cruzeiro, um lance que eu acho que ele poderia ter se posicionado melhor. Mas talvez inclua nisso tudo ansiedade, postura de querer subir, de querer resolver. Esses caras estão segurando a bronca desde janeiro, caros amigos. O Thiago deu a primeira entrevista dele dia 24 de janeiro aqui no canal. Então é um ano segurando isso, faltam 7 jogos. Imagina a cabeça dos caras de poder pensar que, poxa, estou jogando um ano fora. E eles não querem, porque eles têm um carinho muito grande pelo Vasco. Esse grupo, eu vou falar isso até o dia 5. É um grupo que é formado por homens, é formado por caras corretos, não tem ninguém tirando o pé, não tem nenhum frouxo. Muito pelo contrário. Mas são jogadores que têm limitações. E a gente faz sempre comparação. Porque também na Série B não tem ninguém tão melhor. Tá aí o Bahia que empata com o Operário em casa. Tá aí o Grêmio que não ganha 5 rodadas fora de casa. O próprio Cruzeiro, nós vencemos o Cruzeiro no turno aqui. Quem viu o jogo Vasco-Cruzeiro não pode dizer que o 3-0 foi um resultado justíssimo. Foi um resultado que espelhou o jogo. Não foi. Não é verdade. Então essas questões que envolvem os bastidores, eu acho isso muito importante nessa hora. E eu estava falando, a gente tem aí sexta, sábado e domingo, sem nenhuma entrevista, sem nenhum acesso, sem ter nenhum material pra gente. Mas eu entendo que nessa hora o melhor é focar, ficar quieto, é trabalhar mais. Essa semana que vem agora, que começa hoje, não tem nenhuma folga. Os jogadores treinam hoje, treinam amanhã, treinam quarta, concentração, jogam, sexta, sábado e domingo treinam, porque segunda eles estão viajando para Ponta Grossa. E agora é a hora final, então para que fazer tanto treinamento grande? Não, isso precisa ser controlado, eu entendo isso. Vem aí o tal do pijama treine, dá um descanso, dá uma melhoria na cabeça, dá um desanuviar, sabe? Poder fazer algo que também tire essa pressão, porque essa pressão é que torna o jogador mentalmente mais fragilizado. Ou não. Tem gente que reage de uma melhor maneira, tem gente que não reage de uma maneira boa. Agora, para ter risco, para quê? Para que ter esse risco? Eu acho que, nesse aspecto, nós, torcedores, somos muito importantes. Eu vejo, por exemplo, a notícia de que a Força Jovem pode estar voltando aos estádios. Eu acho ótimo, porque é uma torcida representativa, é uma torcida forte, é uma torcida que tem nome, e são mais pessoas gritando, mais bandeiras, mais incentivo, mais amor. E a gente precisa fazer isso com esse grupo. Já falei isso aqui, botá-los no colo. Eles não são os melhores jogadores que nós já tivemos na nossa história, longe disso. Mas vão entrar para a história sim, se subirem. Porque pode ser, Deus queira, a última vez que o Vasco tenha jogado uma Série B. Já passaram pela cabeça de vocês todos? Já passou isso para a cabeça de vocês? Já passaram por essa análise? Então, para esses caras também é uma pressão, mas também é para o Londrina. Vocês viram como o Londrina sentiu o jogo da Ponte? Como vai ser para o Ituano em alguma hora? Como vai ser para o Criciúma em algum momento? É difícil, cara. É difícil porque é uma responsabilidade muito grande. E o Vasco ainda maior. Então eu quando vejo treinamentos sérios, fechados, preocupação com arbitragem, preocupação em pagar um prêmio, que a gente está cobrando isso aqui, tem que divulgar um prêmio para esses jogadores, tem que dar,
salário em dia, tudo mantido, mudanças estruturais, coisas que vão tornar a vida desses caras mais fáceis para que eles possam realizar o trabalho deles, mesmo que não seja o melhor trabalho do mundo, mas é um trabalho que está dando resultado. Afinal, o Vasco está a 26 rodadas no G4. Ano passado a gente não entrou um minuto no G4. Ano passado a gente não torceu. Esse ano a gente está torcendo mais. Então existem situações que a gente precisa ter um pouco mais de complacência. Eu entendo o torcedor que não tem paciência, que está triste, que desconfia. O vascaíno é um desconfiado por essência, por tudo que fizeram com a gente durante todos esses anos. De bravatas, de mentiras, de cascatas, de falsas lições, de conceitos esdrúxulos, né? O negócio é treinar muito, o negócio é matar os caras, não tem esse negócio de folga, não. E assim a gente já conseguiu muita coisa. 2020 a gente só viajava de voo fretado. E caiu. O futebol precisa dar liga, mas é claro que você precisa ajudar também. Dar uma boa estrutura, dar uma boa ajuda psicológica, ter tudo ao alcance, saber da situação de cada atleta. Às vezes um cara está com um filho doente, às vezes a mulher está querendo se separar. Todas essas situações trazem um problema mental. E essa situação precisa ser resolvida. O jogador não pode ficar com isso na cabeça. Acho que o Vasco está trabalhando direitinho. Acho que quem entrou no futebol, Paulo Brax, a estrutura que está sendo montada, dentro dos limites, porque não dá para fazer mais, entendam, não dava para contratar, não tinha como contratar. Mas eu acho que o que está se dando estruturalmente vai dar a esses jogadores condição de terem essa tranquilidade. Mas o papel nosso, o papel do torcedor, o papel de uma futura torcida como a Força Jovem dentro dos estádios vai ser primordial. Porque a gente vai dar o amparo que esses caras, como o Anderson Conceição falou depois do jogo do Cruzeiro, eu fiquei com pena dele, fiquei com a minha voz embargada. Porque ele com um olhar triste, ele falou claramente, por favor, torcida, não abandone a gente, fique com a gente. E a gente não pode abandonar. Não pode e a gente não abandona, porque não é a tradição do vascaíno. Não é como o Fluminense, que perdeu para o Corinthians na Libertadores, ou melhor, na Copa do Brasil, e no domingo no Fla-Flu não tinha ninguém no estádio. Uma vergonha, porque é de ocasião. O Vasco não é assim. O Vasco não é assim. O torcedor do Vasco ele é solidário sempre e vai abraçar sempre. Mas entendam, já falei isso para vocês, se a gente não confiar em quem está lá dentro, se a gente não confiar em quem organiza, a gente não sai de casa para comprar o pão, porque a gente vai achar que o padeiro vai botar veneno no nosso pão. A gente não vai andar de ônibus porque vai achar que o motorista está bêbado, vai bater, a gente vai morrer. A gente precisa confiar minimamente nas pessoas. E quem está lá dentro sabe qual é a melhor carga, sabe qual é o melhor treinamento, sabe quem pode jogar, quem não pode jogar. Podem cometer erros? Podem. Como o motorista pode errar o caminho, como o padeiro pode fazer um pão sem sal. Todos podem cometer erros. O que não dá é para o pão estar envenenado e para o motorista estar bêbado. Os erros precisam ser minimizados para que as coisas possam andar. Mas a gente precisa confiar que quem está lá dentro tá afim, tá querendo, tá com sangue nos olhos, tá unido, tá em foco. Sofre uma ameaça um jogador, sofre outra, isso une mais, isso é fundamental. O treinamento invisível, o pijama training, o cabeça training é muito importante. E a gente faz parte dessa engrenagem, de dar tranquilidade, de poder até nas redes sociais manifestar solidariedade, apoio, por mais que a gente não goste dos jogadores, por mais que a gente ache que aqueles jogadores no dia 6 têm que ser mandados embora, mas é burrice. Estaremos dando um tiro no nosso próprio pé se a gente continuar com esse tipo de picuinha. E quem de fora se manifestar, dá atenção não. Esses caras querem o que eles querem há muito tempo, o sistema vencendo o Vasco. Mas o sistema não vai vencer o Vasco, podem ter certeza disso. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Esse não tá no pijama treine não. Esse dormiu, já acordou e já tá com o BDG na ponta da agulha. E logo mais a gente vai ter a nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos a partir de 7h30 da noite. Grande abraço, fiquem com Deus. Bom dia, tchau turma.